A seguir, IIGD Irajá. Tudo depende do que está dentro. Tudo. Mas tudo. A nossa vida é impressionante. Enquanto o cristão é criança, ele fica tão preocupado, ansioso com as coisas externas. Coisas externas deixam as pessoas em desespero, deixam as pessoas... Mas pastor, é a vida. Não, a vida é dentro, ela começa dentro. Dentro, literalmente dentro. Você quer ver? A simplicidade. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 15. O que o Espírito Santo, o Espírito de Deus está nos dizendo aqui em Provérbios 15, 15? Fica fácil de você gravar, né? 15, 15. Vamos juntos? Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre... Está vendo? Vocês estão vendo? Estão vendo? Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Todos os dias do aflito, olha só, todos os dias do aflito são maus. Se ele tem aflições no coração, ainda que cheguem bênçãos externas, exteriores, mas o coração dele é aflito, inquieta. De repente assusta, apavora. Irmãos, isso é uma realidade. A nossa sociedade está dominada pela ansiedade, pelos medos, pelos pavores. Aí Jesus usa a simbologia tão singela, tão simples, tão purinha da ovelha. Se tem uma coisa que ovelha não tem, é preocupação. Sim. O máximo que ela faz, se ela for atacada pelo predador, é berrar. E assim mesmo o berro não é forte. O pastor tem que estar atento para cuidar, para impedir. De tão tranquilinha que a ovelhinha é. Tranquilinha. Claro, irmãos, que é uma simbologia. Claro que é uma figura ilustrativa. Você vê que Deus usa a linguagem figurada para abrir o entendimento. Quando Deus fala da armadura, Ele fala de um guerreiro pronto para enfrentar o inferno inteiro. Para enfrentar qualquer demônio, qualquer adversidade. Mas o problema dos cristãos, em regra, irmãos, é a falta da abertura do coração para receber as coisas de Deus. É tanta preocupação, é tanta agitação com as coisas da vida, que o interior fica entulhado. Isso mesmo, eu estou usando essa expressão simples e rasgada, porque há pouco tempo nós tivemos algumas semanas falando sobre o Isaac e os poços que ele precisou desentulhar porque os outros entulharam. Mas o problema do coração não é que os outros entulhem, é que o próprio ou a própria entulha. Esse é o problema. Nós temos que aprender, irmãos, a derramar o coração diante de Deus, a lançar. Vai em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, lá no capítulo 5, bem lá atrás, perto do... Como quem vai para o Apocalipse, aí você encontra bem pertinho, antes das epístolas de João, você encontra Pedro. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, quem lê comigo? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você aceitou Jesus de verdade? Quem aqui aceitou Jesus de verdade?
Ele não é nenhum irresponsável. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Deus não é nenhum irresponsável. Jesus não é nenhum irresponsável. Deus entregou você nas mãos de Jesus, por quê? Porque a Jesus Ele entregou todas as coisas. Mas quem é Jesus? A palavra. Enquanto o cristão não abrir o coração 100%, não buscar uma comunhão pessoal para sentir Deus falar, tem gente que fica só com o culto. E alguns, como eu tenho dito, só no domingo, irmãos. Cristão domingueiro vai ter intimidade com Deus como, meu irmão? Como é que vai ter comunhão com o Espírito de Deus? Nós precisamos da proteção de Deus 24 horas. Nós precisamos dos cuidados de Deus 24 horas. Nós precisamos das atenções de Deus para estarmos guardados e protegidos nas nossas 24 horas diárias. Então nós temos de aprender a viver no Espírito, cheios do Espírito, pela palavra, com a palavra no coração, 24 horas. Isso é dentro. O cristão não se esforça, não consegue discernir alma de espírito. Não consegue discernir cérebro de coração. Como é que eu vou me envolver com Deus se eu tenho o meu trabalho e eu tenho que ter atenção ao meu trabalho? O que tem uma coisa a ver com a outra? O que tem o teu espírito com a tua capacidade racional? O que tem o teu espírito com a tua capacidade de inteligência que pode funcionar 24 horas, todos os dias, 24 horas? O teu espírito pode estar em comunhão com Deus todos os dias, 24 horas. Ainda não aprendemos que nós somos o santuário de Deus? Que nós somos o templo do Espírito Santo? Salomão disse: eu dormia, mas o meu coração velava. Quantas vezes você acorda e tem um louvor cantarolando dentro do teu espírito? E a tua mente está ali no dia que você vai, a tua agenda do dia está na tua cabeça. Sabe o que falta, irmãos? Comunhão. Sabe o que falta? Aprender. Sabe o que falta, irmãos? Dedicação. Pastora, a senhora cobra. Sabe o que eu cobro, irmãos? Para não ter um jardim de infância dentro da igreja. Jardim de infância espiritual. Porque é bom ser criança num sentido. Na pureza, na simplicidade. Para receber tudo que Jesus fala. Para crer em tudo que está escrito. Você imagina uma pessoa que se julga mais inteligente do que Deus? Que diz que não consegue acreditar na Bíblia, vai acreditar que Lázaro, fedendo, cheirando a podre, 4 dias de sepultado, ressuscitaria? São os pobres, coitados, infelizes dos incrédulos, dos ateus, dos ateístas, dos céticos. Não os filhos de Deus, que com o coração de criança dizem: Senhor, fala comigo. E uma palavra muda uma história. Falta isso, irmãos. Falta isso. Falta uma atenção, uma comunhão, dedicação, tempo dedicado a Deus. Mas o que falta verdadeiramente é o coração rasgado diante de Deus, para receber e cumprir o que está escrito e fazer o que Deus manda. Se você contemplar, você vai ver diversas vezes na Bíblia Deus falando de uma forma ou de outra, mas a mesma coisa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tipo, olha, eu não quero vocês preocupados. Eu não quero vocês ansiosos com nada. Agora vai ver se ele manda cruzar os braços. Não, ele manda orar. Abre lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Quem vai ler comigo? Não estejais inquietos por coisa alguma,
Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. Você vê como esse versículo começa, como essa palavra de Deus, começa. Não andeis inquietos por coisa alguma. O que Deus está dizendo? Deus está falando com toda clareza. A palavra está tão clara, tão cristalina. Olha, não fica preocupado com nada. Ou seja, fica tranquilo que a responsabilidade da tua vida é minha. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você entregou também o senhorio de tudo. Agora, Ele não mandou cruzar os braços. Ele manda que se façam petições. E Ele diz que as nossas petições devem ser conhecidas diante dEle em tudo. Ou seja, eu tenho que falar. Ué, mas como é que pode? Mas Ele sabe tudo. Ele já sabe por que Ele precisa. Para com esse raciocínio natural. Para com esse raciocínio humano. Faça o que Deus manda. Seja como criança para fazer o que Ele manda. Quando você está orando, você sabe quantos anjos tem ali por perto para trabalhar cada um numa área? Você não sabe. Você sabe se um anjo está sob ordens de Deus para resolver aquele problemão que está te inquietando? Sabe por que você não sabe? Porque não lê a Bíblia. Porque não estuda a palavra. Pastor, eu estudo. Irmãos, às vezes vai dar um atendimento a uma pessoa antiga no Evangelho. Meu Deus, os medos. Medo. E pavor. E medo. Aí você diz, meu Deus, onde está Jesus? Uma coisa é certa, no coração Ele não está. Com certeza absoluta, dentro desse corpo Ele não está. Ele está tentando entrar. Mas Ele ainda não conseguiu entrar. Por quê? Porque Ele não entra, porque Ele não arromba. Porque o coração ainda não está aberto. Ele está tão entulhado de medo. Ele está tão entulhado, vamos lá, cheio de pedregulho de problemas. Como é que Jesus vai ter espaço? Há um tempo atrás, eu senti no coração, em oração, eu senti no meu coração que eu só ia conseguir que Deus libertasse alguns membros se fizesse um bom trabalho de libertação no domingo. Porque é aquilo que eu digo, os domingueiros, que durante a semana é o seguinte: terminou o culto no domingo, terminou a leitura da Bíblia, glória a Deus, fecha a Bíblia, leva para casa e põe lá na estante, ou em cima de um móvel, ou no armário. No próximo domingo vai pegar. Meu irmão, Jesus é o ar que se respira, ou seja, a palavra 24 horas no teu espírito. O teu espírito tem comunhão com Deus 24 horas. Ai de você, ai de mim, se ficássemos 30 segundos, 20 segundos, 5 segundos descobertos. 1 segundo. Num segundo uma vida é ceifada. 1 segundo. Muito bem. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido no Senhor, não diz? Estou entrando com isso porque eu vou te contar um outro caso. Aí a moça casa e ela faz a obra em algum lugar. A moça casa. O marido não é de Jesus. O marido é bem-sucedido. O marido financeiramente supre tudo. Tranquilo. O moço tem dinheiro. E ela só do lar. Ele quer a esposa cheirosa, linda, maravilhosa. Não quer a mulher trabalhando. Mas aí, antes de casar é assim. Bem, eu faço a obra, eu sou obreira, eu faço... Não é da nossa igreja, se fosse, não era, se fosse eu falaria. Bem,
Eu sou obreira. Não, não vou te atrapalhar. Já te conheci assim. Respeito, fica tranquila. Não vou ser empecilho para você em nada. Vai escutando. Aí casou. Casou, passou um tempinho, passaram seus meses, vai fazendo um aninho e mais um pouquinho. E aí sabe o que acontece? Ele começa a implicar. Olha, você vai à igreja domingo, às vezes segunda você vai na igreja, quarta você está na igreja, sexta você está na igreja, está muito chato. Mas, bem, eu vou de manhã, você está no trabalho. Depois eu cuido de tudo. Os empregados, as empregadas fazem tudo. Eu não preciso me preocupar. Não está faltando nada. Mas eu não quero você fora de casa. Mas você disse para mim que não ia me impedir de servir a Jesus. Você é minha mulher. Vai escutando. Vai escutando. E aí vem festa da empresa. E aí ele quer. Você já leu sobre o rei Assuero e a Vasti? Já leu? Ele quer apresentar a Vasti dele. Ele quer que todos os amigos vejam que mulheraça, que mulher bonita. Mulher tinha que andar na moda, tinha que andar muito bonita. E ela faz tudo para agradar o marido. E começa a passar por cima da palavra. E depois ele chega e diz, olha, nós vamos fazer o seguinte. 2 vezes tá bom, não vá mais que isso. E quando tiver festa da empresa, você tem que estar do meu lado. Mas bem, é que tem bebida. E vocês ficam com umas conversas. Você casou comigo. Você sabia que eu não era, expressão ignorante, cega. Eu não era da sua religião. Vai escutando. E o tempo passou e ela volta a participar das festas. E chega um certo dia, uma certa semana, e ele diz, bem, eu vou celebrar o meu aniversário, nós vamos fazer uma festa com a turma, a diretoria, mas não vai ser na empresa não, vai ser numa boate. Não, eu não vou. Como você não vai? Como é interessante, irmãos. O diabo é tão sujo. Ele não queria saber da Bíblia. Não quero saber de Bíblia. Mas é interessante que ele procurou saber algumas coisas. E ele descobriu que a mulher tem que ser submissa ao marido. Só que ele não descobriu que tem uma parte em Colossenses que diz no Senhor. Ou seja, você tem que me obedecer desde que você não passe por cima do seu Deus. Mas isso ele não procurou saber. Tá dando pra gente entender? E você é minha mulher e vai comigo. Quero você linda e maravilhosa. E ela vai e conversa com o pastor dela. E diz, olha, está acontecendo isso. E o que o senhor fala? Porque ele disse que se eu não atendê-lo, não começar a andar com ele, que o casamento vai acabar, que está difícil. Sabe o que o abençoado disse? Ela disse, mas a festa vai ser numa boate. E o pregador disse, vá. Você está ao lado do seu marido. Pastor, o que a senhora diria? O que eu ia dizer? Eu ia dizer, a escolha é sua. Eu só ia apontar a palavra. Mulheres, seja sujeita ao vosso marido no Senhor. Só isso. Eu faria isso. Está aqui, ó. Por quê? Não sou eu quem vou falar. Quem está falando é a palavra. É ela aí, Jesus. Eu diria, você com Deus. Comigo. Não é assim que eu digo? Quando alguém vem perguntar, se joga as imagens de cultura fora, o que eu digo? Elas são suas. Você tem que saber o que fazer com ela. Eu já te mostrei na Bíblia. Imagina. O que aconteceu? Lá foi ela. Se arrumou linda, bela e maravilhosa e foi para a boate. Quando voltaram, ele feliz da vida, ainda
no auge da festa, pega no bar dele, na casa dele, uma bebida e senta para conversar. E ela está sentadinha, cansadinha. E ela diz: espera, eu vou beber uma água, eu vou pegar uma água. Quando ela levantou, ela deu 2 passos e caiu. Ele agachou para acudi-la, para ver o que foi. Ela desmaiou. Não, ela estava morta. Infarto fulminante. Ela obedeceu mais ao marido do que a Jesus. Pastor, não estou julgando no dia do juízo que isso apareça. Isso é uma história real que eu sei de pessoas chegadas a essas pessoas. Como eu disse, se fosse da igreja, eu falaria. Alguém brinca com Deus? Alguém brinca com Jesus? Mas pastora, Jesus matou? Não, irmãos, para. Você já conhece. Claro que Jesus não matou. Quem é que mata? Ah, então o diabo ele rouba? Então não foi Jesus que matou? Claro que não. Mas e Jesus, onde é que ficou nisso? Irmãos, tem gente que se afasta das misericórdias de Deus. Se você zombar de Deus, você se afasta das misericórdias. Se você brincar com Deus, Deus não vai brincar com você. Deus não brinca. Pessoal, não é uma brincadeira. E essa moça morreu jovem. Simplesmente as misericórdias de Deus se afastaram. A coisa não é uma brincadeira. Sexta-feira agora, eu estava com a mensagem prontinha para levar para a igreja à noite, como eu tinha trazido de manhã. Mas foi impressionante. Eu estava com a minha Bíblia aberta, até trabalhando com um grupo, cuidando de algumas coisas. E de repente eu falei: gente, vou me recolher aqui uns minutinhos. E peguei a Bíblia aberta do jeito que ela estava. Mas uma palavra saltou. E eu falei: Senhor, que coisa tremenda. Uma coisa tão simples, gente, mas tão simples. Tão simples. Vai em Provérbios 10, 21, vai. Quem vai ler comigo o versículo 21? Os lábios do justo apacentam muitos. Eu disse que essa moça fazia a obra, não disse? Em algum lugar? Pode alguém fazer a obra de Deus sem conhecer Deus? Pode. Pode alguém fazer a obra de Cristo sem conhecer Cristo? Vamos lá, gente. Agora, pode alguém fazer a obra de Deus sem conhecer as artimanhas de Satanás? Os lábios do justo apacentam muitos. Porque o justo, irmãos, ele anda na palavra. Ele busca na palavra. Ele faz o que a palavra manda. Ele anda com Deus. Ele se submete a Deus, obedece a Deus. Ainda que aborreça algumas pessoas. Jesus disse: você quer vir a mim? Você quer vir? Se você não aborrecer pai, mãe, filho, filha, você não é digno de mim. Se você amar mais ao seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, Jesus diz isso claramente, diz: quem ama mais o pai ou a mãe, mais o filho ou a filha do que a mim, não é digno de mim. Como é que uma mulher que faz a obra de Deus vai para uma boate? Ô pastora, que preconceito. Pois é, irmãos, está vendo? Vocês estão vendo? Hoje a coisa está tão comum que as pessoas se espantam quando alguém fala contra. Deus, que preconceito. É por isso que eu não quero ser crente. É por isso que eu não quero ser evangélico. Mas está aqui. O tolo, por falta de entendimento, morre. Morre por falta de entendimento. O tolo morre por falta de entendimento.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Se você contemplar, você vai ver diversas vezes na Bíblia Deus falando de uma forma ou de outra, mas a mesma coisa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tipo, olha, eu não quero vocês preocupados. Eu não quero vocês ansiosos com nada. Agora vai ver se ele manda cruzar os braços. Não, ele manda orar. Abre lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Quem vai ler comigo? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. Você vê como esse versículo começa, como essa palavra de Deus, começa. Não andeis inquietos por coisa alguma. O que Deus está dizendo? Deus está falando com toda clareza. A palavra está tão clara, tão cristalina. Olha, não fica preocupado com nada. Ou seja, fica tranquilo que a responsabilidade da tua vida é minha. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você entregou também o senhorio de tudo. Agora, ele não mandou cruzar os braços. Ele manda que se façam petições. E ele diz que as nossas petições devem ser conhecidas diante dele em tudo. Ou seja, eu tenho que falar. Ué, mas como é que pode? Mas ele sabe tudo. Ele já sabe por que ele precisa. Para com esse raciocínio natural. Para com esse raciocínio humano. Faça o que Deus manda. Seja como criança para fazer o que ele manda. Quando você está orando, você sabe quantos anjos tem ali por perto para trabalhar cada um numa área? Você não sabe. Você sabe se um anjo está sob ordens de Deus para resolver aquele problemão que está te inquietando? Sabe por que você não sabe? Porque não lê a Bíblia. Porque não estuda a palavra. Pastor, eu estudo. Irmãos. Às vezes vai dar um atendimento a uma pessoa antiga no Evangelho. Meu Deus, os medos. Medo. E pavor. E medo. Aí você diz, meu Deus, onde está Jesus? Uma coisa é certa, no coração ele não está. Com certeza absoluta, dentro desse corpo ele não está. Ele está tentando entrar. Mas ele ainda não conseguiu entrar. Por quê? Porque ele não entra, porque ele não arromba. Porque o coração ainda não está aberto. Ele está tão entulhado de medo. Ele está tão entulhado, vamos lá, cheio de pedregulho de problemas. Como é que Jesus vai ter espaço? Há um tempo atrás, eu senti no coração, em oração, eu senti no meu coração que eu só ia conseguir que Deus libertasse alguns membros se fizesse um bom trabalho de libertação no domingo. Porque é aquilo que eu digo, os domingueiros, que durante a semana é o seguinte: terminou o culto no domingo, terminou a leitura da Bíblia, glória a Deus, fecha a Bíblia, leva para casa e põe lá na estante, ou em cima de um móvel, ou no armário. No próximo domingo vai pegar. Então preste atenção. O casalzinho é de Jesus, se casa é de Jesus, e a menina engravida, e aí lá vem o primeiro bebê, e no 7º mês de gestação, num exame de rotina, numa ultrassonografia, se descobre um nódulo no cérebro da criança.
7 meses de gestação. Eu disse antes, se liga nos fatos, o casal é de Jesus. Mas sabe o que acontece? Ela se atrapalha cuidando da casa e fazendo uma faculdade. E a menina se atrapalhava cuidando da casa. O bebê ainda não chegou. Ainda não tem o trabalho com o bebê, não. Só o trabalho da casa e a faculdade. Tá fazendo a faculdade. Se atrapalhava. E aí? E aí tinha domingo que comparecia no culto e tinha domingo que não, porque se atrapalhava. Precisava da ajuda do marido. Caramba, a gente faz 5 coisas ao mesmo tempo. E não deixa nada sem fazer. Tá bom. Isso era por volta de... Eram umas 18 horas e uns minutinhos. Sabe o que eu estava fazendo? Almoçando. Esse pastor, é hora da janta. Não, eu estava almoçando. Eu estava almoçando. Nessa época eu fazia estágio do meu curso de Direito. Eu tinha chegado. Eu estava com muita fome. Você já ficou um dia sem comer? Correria. E sem gostar de comer na rua, então, pior ainda. Bom, 18 horas e eu estava almoçando. Na verdade, eu não estava almoçando. Foi o pastor Regis. Quando ele chegou, eu estava com o garfo cheinho de macarrãozinho delicioso. O cheirinho no meu nariz. E quando o garfo chega perto da minha boca, pode imaginar a cena? Chega o pastor Regis. Pastora, desculpa, eu não queria lhe atrapalhar. Seguro eu, abaixo o garfo. O meu estômago tá assim. Não dá pra mandar essezinho pra cada um. Eu pousei o meu garfo cheio de macarrão, assim com aquele molho suculento, sabe? Sabe aquele molho italiano assim, bem curtido, delicioso? Pois é, encostei, pousei meu garfo, olhei pro pastor e vi o semblante dele. Eu vi que a coisa era séria. Pastor, tem um casalzinho aí. Eles não são daqui, mas são de Jesus. Estão desesperados porque acabaram de sair agora do hospital, onde fizeram uma ultrassonografia. E o médico disse para ela e para ele que o bebê está com 7 meses no ventre, está com um nódulo no cérebro. E eles estão desesperados. E aí, falei, mas sim, ajude-os, por favor. Pastor, eu sinto muito, mas eles só querem falar com a senhora, estão desesperados. Eu desci. E aí, vi o casalzinho, conheci de algumas visitas à nossa igreja. E aí, vamos sentar. Sentem-se. Bem, já estou ciente que o bebezinho tem um nódulo no cérebro. Choro. E eu falei, bom, vocês têm uma Bíblia? E ela abriu a bolsa e tirou uma Bíblia. Normalmente, a noiva, quando casa, algumas igrejas têm o hábito de pegar a Bíblia da noiva branquinha e a noiva põe a mão sobre a Bíblia. Sei porque tenho pastores na família de outros que fazem isso, na família. E quando eu vi a Bíblia dela, a Bíblia estava novinha. E eu pensei, bom, se é do casamento, já tem alguma coisa errada. E falei, abra sua Bíblia, e fui explicar o sacrifício de Jesus. E quando ela estava abrindo, ela não conseguia porque as folhas estavam coladas. A Bíblia era virgem. O livro em si, a Bíblia estava lacrada. E eu falei, você não lê a Bíblia? Ai, pastora, eu estou fazendo faculdade. Eu disse que eu tinha passado o dia fazendo estágio.
E eu carei. E eu disse, mas a sua Bíblia está novinha. Você não lê a Bíblia, você diz que é de Jesus. Eu sou de Jesus há muitos anos. Eu falei, mas como você é de Jesus, você não lê a Bíblia? Sua Bíblia está zero, está novinha. E o rapaz baixou o rosto. Eu falei, moça, como é que você quer desfrutar das bênçãos de Deus se você não escuta Deus? Não, mas eu conheço a palavra. Como você conhece, filho? Como você conhece a palavra? Bendito é o fruto do teu ventre. Bendito é abençoado. Bendito é bênção. Sim, meu filho, é bênção. É bênção, mas estamos aí com um nódulo. E aí eu comecei desse jeito. Sinto muito, mas não tinha como. Eu tinha que dar uns bons puxões de orelha para despertarem. E falei, vamos fazer assim. Ah, pelo amor de Deus, a senhora ora, bota a mão na minha barriga. Eu falei, mas não é assim. Vocês estão pensando que é assim? Não, não é assim. Quem cura é Jesus, moça. Eu sei. Eu não tenho poder de curar ninguém, não, moça. Aí o choro aumenta. Eu falei, ai meu Deus. E aí o tempo está passando e eu comecei a explicar um pouquinho do Calvário. Eu falei, gente, olha só. Vocês vão lá para frente, porque agora eu vou subir no altar e vou fazer o culto. O meu macarrão gelou. O meu estômago roncava. E eu subi no altar. Subi no altar, eu só disse para eles o seguinte, olha, vocês vão ficar aqui na primeira fileira. Vocês vão comer e beber a palavra e tudo que for dito do altar. Porque eu não vou falar com vocês, não. O Espírito de Deus fala com todo mundo. Então vocês prestem atenção na palavra. E lá fui eu. E chegou o momento da oração. Eu falei, agora nós vamos orar. Falei, preste atenção. Agora vocês vão crer no que ouviram. E deixa que Jesus resolve. O que você leu mesmo em 1 Pedro 5:7? Vamos lá de novo? Vamos lá de novo? 1 Pedro 5:7. O que diz primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7? Viu? Foi o que eu falei. Falei, qual é o motivo da ansiedade? É a doença? Lança essa doença lá no Calvário. Arregalaram o olho. Eu falei, mas é para fechar o olho e lembrar do Calvário e jogar essa doença lá. Ó, Jesus já levou. Jesus já levou. Irmãos, no mesmo instante que essa moça colocou a mão na barriga, ela sentiu um repuxo na cabeça dela, do mesmo lado onde estava o nódulo na cabeça da criança. Ela sentiu um repuxo, ela disse, parecia que o couro cabeludo estava sendo arrancado naquele pedacinho. E ela sentiu como que um vento. E ela teve certeza no coração que o bebê estava curado. Voltaram no dia seguinte ao médico. O médico imediatamente atendeu. Disse, mãe, você está ansiosa, você está desesperada, mas tudo bem, vamos fazer outra ação. E quando fez, qual foi a surpresa? O nódulo tinha sumido. Aí vieram correndo para a igreja, felizes, dar o testemunho, numa alegria. E aí, exames nas mãos, vão dar o testemunho. Olha só, apareceu o nódulo e no mesmo dia que receberam a notícia, Jesus arrancou o nódulo. No mesmo dia. Tá bom. Domingo, que festa, contamos o testemunho, o casal contou, que alegria, nasceu o bebê, que bebezão lindo, maravilhoso. E aí, vai o bebê pro berçário, glória a Deus, aqui é a minha igreja, eu aprendi, Jesus me curou. Tá bom, e a Bíblia novinha, continua novinha. Pastor, continua novinha.
E aí eu vou, passo pelo casal. E aí, tudo bem? Comendo a palavra. Pastora, glória a Deus, que culto. Que culto? A Bíblia é para ler em casa também, não é só no culto não, meus queridos. E aí, glória a Deus. E que maravilha, o bebê está crescendo, e o bebê está correndo, e o bebê faz 1 aninho, e o bebê faz 1 aninho e meio, o bebê faz 2 aninhos, de repente, cadê o casal? E aí só no domingo, e depois, cadê o casal? De 15 em 15, cadê o casal? Na Santa Ceia, na Santa Ceia, na Santa Ceia. Depois, cadê o casal? Sumiu. Como agora é membro, o casal é membro. Liga, procura saber. Ih, tô toda atrapalhada, tô sem tempo, voltei para terminar a faculdade, tô toda atrapalhada, não tô conseguindo a igreja. Falei, peraí. De tudo que se pode deixar para servir a Deus, justamente abandonou a Deus? Se Jesus foi quem curou, se Jesus é quem salva, se Jesus é quem liberta, se Jesus é quem sustenta, se Jesus é quem protege, é justamente a Jesus que abandona? Então tem tempo para trabalhar, tem tempo para cuidar da casa, tem tempo para cuidar do filho, tem tempo para ir à faculdade, mas não tem tempo para Jesus? Pessoal, pode me criticar. Disse, olha, se vocês tiverem um pouquinho de temor a Deus, venham os dois conversar comigo. Vieram. Eu olhei, falei, vem cá. Vocês beberam o juízo de vocês? Pastor, a senhora fez? Fiz. Eu estou errada? Sou pastora. Falei, vocês beberam o juízo de vocês? Vocês beberam juízo? Porque se beberam, foi pro ralo. Vocês não vão conseguir ele de volta. Mas ó, vocês não beberam não, né? Porque olha ali, e o filhinho estava perto. Falei, olha ali. O que seria aquele nódulo? Não chegaram a fazer o exame do nódulo em si. Vai dizer, vamos lá, fazer uma biópsia, a ciência vai fazer. Não chegaram a saber que tipo de nódulo era, mas não importa, era um nódulo no cérebro. Sumiu. Falei, vocês estão aí com uma criança linda, maravilhosa, sã e salva, como se diz, perfeita, porque vocês correram para Jesus. No momento do desespero, vocês correram. E Ele socorreu vocês. O poder dele veio sobre seu filho. Estava dentro do ventre. Jesus foi lá e cuidou. E você vê que coisa impressionante. É, pastor, eu lembro. Falei, você lembra de quê? Eu lembro do repuxo que eu senti no meu couro cabeludo, como se estivesse arrancando aquele pedaço do couro cabeludo, e depois um vento. Falei, né? Bonito, né? Que milagre bonito. Quem fez esse milagre? Jesus. E o que vocês estão oferecendo a Ele? A gente vai voltar. A gente vai voltar a frequentar. Eu falei, vocês estão entendendo como uma cobrança minha, né? Senti isso dentro de mim, gente. Eu falei, olha, eu tenho certeza que dentro de vocês, nesse momento, e eu sei o que eu estou falando, vocês estão sentindo como se eu, pessoa, estivesse cobrando de vocês. Não. Entendam como o amor de Cristo, o amor de Deus, estendido à sua família. Sabe por quê? Aí, o que eu fiz? Lá fui eu na palavra. Aí eu virei para ela e disse, pega a sua Bíblia. Eu fiquei com vergonha de Jesus. Por que eu fiquei com vergonha? Você pode responder? Porque a Bíblia era nova. Lá estava a Bíblia novinha. Não tinha uma marcação, nem daquela palavra que eu ministrei que ela recebeu a cura da criança. Nem aquela palavra estava marcada. Você tem uma Bíblia marcada? Todo mundo tem, né? Quer dizer, quem é de Jesus tem, né? Não tem? Uma Bíblia marcadinha? E depois ela fica tão marcada que você diz, agora como é que Deus vai falar comigo? Meu olho só vai no marcado. Então tem que ter outra Bíblia agora. E aquela fica ali por alguns momentos. Aquela fica para estudo, sim ou não? Mas você vai lá porque você quer que Deus fale com você. Você quer que Deus te revele alguma coisa, novidade. Não é isso? Pois é, irmão. Eu fiquei com vergonha de Jesus diante deles. Falei, olha, gente,
Falei para a menina, falei, ó, quem está com vergonha de Jesus agora são vocês, não sou eu. Eu estou com vergonha dessa sua Bíblia nova. Eu quero saber como é que vocês vão se apresentar a Jesus no dia do juízo. Não, a gente vai, tá bom. Aí começaram bonitinho. Domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Passou o tempo. E aí? Aí veio o segundo bebê. Você pode imaginar uma pessoa atrapalhada com um, agora com dois? Você pode... Não, gente, pelo amor de Deus. Tem mulher que se tiver que cuidar de um bebê e fazer um almoço ou uma janta, entra em parafuso. Ou o bebê fica largado, ou a cozinha fica do avesso. A pia na misericórdia. Você faz um casamento, eu nem pergunto mais. Não, nem pergunto. Eu já passei tanto de sabor e já fiquei tão, sabe, tão pálida realizando o casamento que eu não pergunto. E aí, a linda noiva, que vai ser agora, né, amada esposa, aquela mulher, né? Você trabalha, você estuda e você vai fazer aquela comida gostosa. Aí ela baixa o olho. Aí o rapaz levanta o dedinho e diz assim, não, pastor, lá em casa quem vai cozinhar sou eu. Eu falei, mas o tempo todo? O tempo todo? A minha pergunta é essa. Porque é bonito quando os dois sabem fazer. Mas o tempo todo? O tempo todo? Bom, irmãos, para resumir a história, quando o segundo bebê nasceu, o único dia que eu vi o casal, a família, foi o dia que eu apresentei o bebê. Até hoje. Aí alguém da igreja encontrou. Sabe qual é a palavra? Tô sem tempo. Não, meu irmão. Bebeu o juízo. Bebeu o juízo, beber o juízo. Mas beber o feio. Para. Meu irmão, Jesus é o ar que se respira. Ou seja, a palavra 24 horas no teu espírito. O teu espírito tem comunhão com Deus 24 horas. Ai de você, ai de mim, se ficássemos 30 segundos, 20 segundos, 5 segundos descobertos. 1 segundo. Num segundo uma vida é ceifada. 1 segundo. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Então, olha, irmãos, a palavra de Deus é tão simples. Agora, se o coração não estiver realmente aberto, tá? Jesus, ele não invade. Quem vem às quartas-feiras, você contemplou isso conosco na quarta-feira. Jesus, ele não arromba o coração de ninguém. O Espírito Santo não invade um corpo de uma pessoa, de jeito nenhum. Então, a atenção que se dá a Deus, esse é o ponto inicial e o ponto central para qualquer cristão ser abençoado, receber realmente as bênçãos de Deus. Você quer Deus operando na sua vida? Então, vamos começar o coração bem aberto. Senhor, fala comigo. E o que Deus falar, o que a palavra de Deus, né, falar ao teu coração, ali você toma a sua posição. Em nome de Jesus, amém? Diga graças a Deus. Muito simples. Irmãos, por que pessoas são de Jesus e algumas entra ano, sai ano, o tempo passa e... Vamos lá, ansiedades, muitos medos, até desespero. Pessoas que se desesperam à toa. Está faltando, irmãos. Está faltando os alicerces firmes nessa casa. Os ventos sopram, irmãos, para todo mundo. Problemas vêm na vida de todo mundo. Agora, com grandes diferenças. Grandes diferenças. Por quê? Porque quando Jesus está presente, quando Ele está realmente num coração, nessa vida, essa pessoa cujo coração está realmente atento ali, cheio da palavra, cheio do Espírito de Deus, Deus está atuante na vida dessa pessoa. Quando nós pensamos em Jesus físico, Jesus homem aqui na terra, você lembra que Ele viveu dentro das limitações do corpo humano. Ele sentiu fome,
teve sono, dormiu, cansaço, né? Dormiu no barquinho, adormeceu lá, né? O Evangelho de Marcos diz que ele estava deitado sob uma almofada, ou seja, estava cansado e pegou no sono. Só que hoje ele não está fisicamente aqui na terra, está em espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é Deus. Por que, irmãos? Por que tanta ansiedade? Por que os cristãos, às vezes se vê cristãos tão assim, apavorados? Qualquer coisa. Claro, há momentos que são sérios, seríssimos. Mas se o cristão estiver realmente em comunhão com Deus, espiritualmente bem preparado, em comunhão, disse em comunhão, ou seja, o espírito, o coração cheio do Espírito de Deus, ele tem direção, irmãos. Ele tem discernimento. Ele sabe se é momento de determinar, de travar uma guerra contra o diabo. Se é o momento de simplesmente assumir o que está escrito, porque a fé é uma certeza, é a certeza das coisas que se esperam. E às vezes realmente impressiona, porque não são poucas as pessoas que vivem assim. Muito preocupadas, até com muito medo de tudo, como se não tivessem Deus para tomar conta da sua vida. Quando Jesus te chamou, Ele não te chamou para te deixar no mesmo estado de vulnerabilidade que você já estava, que nós já estávamos. Um mundo sem Deus. Ora, um mundo sem Deus, que vier, veio. O que atacar, atacou. Mas quando você está com Jesus, quando você realmente tem Jesus, é totalmente diferente, irmãos. Então vamos atentar para a simplicidade da palavra. Quando Jesus chama, né, porque o Pai olha e entrega para Jesus, mas como? Já entendemos isso. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então Jesus vem e chama, vem. Mas vem a quem ou a quê? Vem. Então abre em Mateus capítulo 11. Vamos na simplicidade do Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, versículo 28, bem devagarinho, e o 29. Então, juntos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. 2 versículos a princípio, irmãos. Agora, como eu disse, recebendo o que Jesus quer falar conosco aqui. Está falando, sim, mas vamos entender para a nossa vida prática. Então ele diz: vinde a mim. Mas quem é Jesus? A palavra. Então eu tenho de atentar para a palavra. Aí eu começo a ouvir. Aí a palavra de Deus, a palavra vem e me oferece segurança, dizendo que Deus é Espírito, que o Espírito de Deus está comigo, que Ele não dorme, Ele vai me guardar. Aí a minha pergunta: por que continuar com medo? Quando o cristão é criança espiritual, normalmente ele diz logo: mas são sentimentos involuntários. Não, irmãos. Claro que não. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, e você começa a entender a grandeza de Deus, a onipresença do Espírito de Deus, quando você começa a entender que Deus está presente na tua vida, de fato e de verdade, o que acontece? Você põe as suas palavras dentro do seu coração. Você põe promessas de Deus. Promessas. Então, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Você vê que as pessoas, normalmente, quais são os maiores grupos que se reúnem? Normalmente em festas ou em revoltas e revoluções, hein? Porque estão todos no mesmo propósito. Jesus não, Ele chama quem está sofrendo para resolver o problema de quem está sofrendo. E Ele chama um a um, tipo: vem cá, vem, você está sofrendo? Vem para mim.
Exatamente isso. Vinde a mim, ou seja, vem me ouvir, vem para a palavra, vem me escutar. Vem você que está cansado e oprimido. Está cansado de sofrimento. Está cansado de levar pancada da vida. Está cansado de as coisas não darem certo. Então vem para a palavra, para buscar, para ouvir o que Deus fala. Aí, irmãos, o passo seguinte é abrir o coração e receber lá dentro. Deus está falando, deixa entrar. Agora você quer ver a diferença? Tá. Alguém te ofendeu e a ofensa foi muito dura, muito violenta. Aquilo entrou igual uma faca, um punhal dentro do coração, do espírito. Não é o coração, o órgão cardíaco, não. Dentro do espírito. Pronto, abriu uma ferida. Volta e meia, se tocar no assunto, desmancha a chorar. Ou fecha o coração com aquela ferida e vai crescendo, crescendo, e junto uma raiva. Se não vigiar, até explode de ódio. Por que guardou dentro do coração o que uma pessoa falou e não guarda o que Deus fala? Pronto. Então é simples você entender o que é receber Jesus no coração. É receber o que a palavra dele está te dizendo. Então ele está dizendo, vem a mim. Vem me ouvir. Vem para que eu tome a direção da tua vida. Aí ele chama, vem você que está cansado. Ele não está chamando quem está em festa. Até pode alguém se converter estando em estado de festa ou serelepe, mas é difícil. A maioria, quando chega para Jesus, chega no bagaço, chega destruída, chega arrebentada, chega toda quebrada, chega doente, chega na falência. É verdade isso. Então ele está dizendo, vem, você está cansado? Vem. Ninguém quer quem está nesse estado. Ele vem. E oprimido. Por que oprimido? Irmãos, não só os demônios oprimem e possuem, como pessoas se deixam oprimir pelos sentimentos errados. O medo, a ansiedade. Tem gente que vive tão inquieta, que não tem sossego quase que em tempo nenhum. Eu não estou falando de pessoas mal-humoradas não, porque essas então são insuportáveis. É difícil você conseguir ficar bem, manter o seu equilíbrio emocional do lado de uma pessoa, tá, angustiada ou revoltada, que viva assim o tempo todo. Essas pessoas têm que nascer de novo. Estamos falando de pessoas que são de Jesus, irmãos, que já chegaram para Jesus, que precisam organizar os sentimentos do seu coração. Isso mesmo, irmãos. Às vezes o cristão fica igualzinho uma casa que está toda desorganizada. As coisas da sala estão no quarto, as coisas do quarto estão na cozinha, está tudo errado. Que isso? Tem gente que ainda não almoçou hoje, já está preocupada como vai resolver o almoçar, o que vai comer no sábado, na quarta, quando receber aquele parente. Caramba, isso é o mínimo. Tem gente que já está agora, meu Deus, agora, nessa época, na TV as datas não conferem, mas para nós aqui nós estamos no outono. Tem gente que já está apavorada, já está se preparando para o ataque dos mosquitos do verão. A mídia joga. E as pessoas, não, tem que se preparar, tem que se precaver. Não, meu irmão, tem que vestir a armadura de Deus. Tem que se cobrir do óleo do Espírito Santo. Tem que se cobrir do óleo precioso. Tem que se encher do Espírito de Deus. Tem de ter a palavra de Deus, as promessas de Deus gravadas dentro do coração. É o que está faltando. Há muitas pessoas que são de Jesus, mas que apresentam
um comportamento de quem está longe e não conhece Jesus. Um comportamento dos medos, das ansiedades, das preocupações. Tem gente que a mente, a cabeça trabalha tanto com as imaginações, irmãos, que não tem sossego. Não dá sossego à sua própria alma. Tem gente que tira o seu próprio sossego. Há pessoas que tiram sua própria paz. E Jesus veio exatamente para suprir cada necessidade, mas para resolver, principalmente dentro. Calma, irmãos, há pessoas que pensam que Deus não se preocupa com as coisas externas da sua vida. Eu fico impressionada. Há cristãos que têm uma fé na salvação eterna, que é uma coisa tremenda. Quando louvam, chegam a dançar. Eu já contemplo no meu coração as ruas de ouro no céu. Mas não buscam na palavra um conhecimento para descansar nos braços de Deus, para receber o dom da prosperidade. Vivem correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. Mas quando fecham os olhos e vão orar, andam em ruas de ouro. Você entende uma loucura dessa? Para, meu irmão. De que eu estou falando? De corações entulhados. Coração, alma assoberbada. Tem gente, irmãos, que vive 24 horas, as 4 estações do ano, só no verão abrasador. Não tem frescor, não tem refrigério. Pessoas que são de Jesus e não conseguem dormir um sono de paz. Quantas vezes eu me surpreendo ouvindo pessoas de Jesus. Sabe, pastor, perdi meu sono, eu não consigo, é uma insônia. E você olha e vê o espírito da pessoa ali, dando grito e berro, de problemas, e gritando problemas. E você diz, calma. Aí você pergunta, o que você tem feito com a palavra que tem ouvido? O que você tem feito com as promessas de Deus? Por que não atenta para colocar em prática o que Jesus ensina? Uma das coisas, um dos pontos fortes da comunhão do Espírito de Deus com o povo de Israel no Antigo Testamento, era uma coisa tão interessante, irmãos, que Deus ele advertia o povo de Israel através de Moisés, chamando assim bastante atenção o tempo todo para o cumprimento da palavra. Vai dizer assim, eu vou parafrasear para não usar a linguagem rebuscada, vós, eu sou o Senhor vosso Deus. Então vamos lá, Deus estava dizendo, olha, eu sou o Deus de vocês. Eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso. Todo poder está comigo. Se vocês me ouvirem mesmo, me derem atenção e fizerem o que eu disser, o que eu mandar, tudo com vocês vai ser diferente dos outros povos. Vocês vão ser diferentes, completamente diferentes dos outros povos. Ou seja, povos sem Deus e povos de outros deuses. Porque há muitos deuses sobre a terra. Isso Deus falando com o povo dele. Estou parafraseando. E qual era o ponto central que Deus apresentava ao povo dele? Para dizer, esse povo vai me desejar. Porque eles vão dizer, que povo é esse inteligente? Olha que povo inteligente. Um povo que vence tudo. Que isso, pastora? Marca essa página aqui. E vai comigo em Deuteronômio. Capítulo 4. Vou mostrar para os irmãos em poucos versículos, para nós resumirmos, para esse entendimento simples. Ou seja, se eu recebi Jesus vivo e ressurreto, e se eu der ouvidos à palavra dele, e colocar no meu coração mesmo, para colocar em prática, claro que a minha vida vai ser muito diferente com Jesus do que era sem Jesus. Claro que isso vai fazer uma diferença em família e na própria sociedade. Sim ou não? Então, nós vamos poucos versículos para esse entendimento. Vai logo no primeiro, do capítulo 4, O 4 diz, agora, pois, ó Israel,
ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Pronto. Agora eu vou ressaltar os pontos principais, para não fazermos muita leitura. Vai no versículo 6 agora, o 6. Vamos lá. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Por quê? Porque você conhece segredos de Deus que o mundo não conhece. Quem é que ataca o ser humano para destruí-lo? O diabo. Mas o pecador sabe disso? Não, não sabe. Se ele não sabe, ele não tem como lutar contra o seu verdadeiro inimigo. Então ele tomba com a enfermidade. Se é vida sentimental, vai lá passar de mão em mão e não tem como dar certo. Os demônios que destruíram o primeiro casamento já destruíram o segundo, já destruíram o terceiro, já estão destruindo uma quarta relação. E o pecador acha que tudo é normal. Mas quando contempla a vida de alguém que realmente está nas mãos de Deus, que está nos braços de Jesus, que aprendeu a descansar na palavra, tendo comunhão com o Espírito de Deus, esse vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Então vamos lá. Agora você dá uma olhadinha no versículo 7. Porque que gente há tão grande que tem a deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? Está vendo? Deus não se nega quando você o chama, mas chama de verdade, porque conhece a sua palavra, porque dá atenção. Então, irmãos, quando Jesus chama, é para mudar a história dessa pessoa, para mudá-la. E essa mudança começa no interior. Ela começa dentro. É quando a casa começa a ser arrumada. Aqueles sentimentos tumultuados, de raivas, de iras, ou de muitas amarguras, muito desespero, isso tudo acaba. O coração vai se organizando, vai surgindo uma confiança em Deus, uma confiança na palavra de Deus. A palavra está dentro do coração. Isso te deixa seguro. Isso te deixa verdadeiramente com bases sólidas, porque você está nas mãos de Deus. Então, irmãos, um erro muito grave que muitos cristãos cometem é a falta de dedicar tempo, de comer a palavra, de medita na palavra. Há casos que eu não digo medita, eu digo come a palavra. Você vê que às vezes pessoas de Jesus, irmãos, elas caem em situações tão sérias, iguaizinhas ou piores às situações dos pecadores que não têm Jesus. Aí você diz, cadê a diferença? Quando eu vejo cristãos apavorados, com medo de tudo, eu penso duas coisas. A primeira, ou não tem a palavra no coração, ou não tem comunhão nenhuma com o Espírito de Deus. Deus está longe dessa pessoa, ou ela está muito longe de Deus. Eu digo, não é possível. Será que é uma pessoa que vive a religiosidade daqueles momentos? Se eu estou orando, eu estou diante de Deus. Mas se eu acabei de orar, lá vou eu sozinho para a minha vida. Se eu estou lendo a Bíblia, parece que eu estou entendendo. Mas quando eu saio dali, os mesmos problemas me apavoram. Então, irmãos, a religiosidade é um problemão. Então, o Espírito de Deus é real. Você tem de ver até que ponto o Espírito de Deus é real no teu coração. É preciso, é necessário primeiro organizar o coração, organizar a casa. Vamos organizar a casa. A casa, a primeira casa a ser organizada, somos nós. A pessoa, olha, irmãos, às vezes você passa numa rua
Até fica, impressiona a arquitetura da casa, a beleza da casa. Mas eu digo, nem todas, se você entrar, você vai ter alegria e prazer não, meu irmão. Certa vez os obreiros foram fazer uma visita, eles não são de comentar nada não, mas comigo tem de falar para saber o estado da pessoa. Mas há muitos anos atrás, 2 obreiras foram fazer uma visita, que alguém pediu para uma amiga, coisa séria. E eles não conseguiam entrar, de tanto entulho que tinha. Tinha que passar por cima de caixa, tinha que passar por cima de bolsa. Depois tinha resto de comida no chão, eles não sabiam onde pisar porque tinha bicho. Se a casa estava pior do que a lixarada, um lixo. Pessoa endemoniada mesmo, coisa séria. Mas era um condomínio, por fora estava tudo arrumado. O condomínio cuidava lá fora. Mas dentro estava podre. Tinha bicho, sujeira, lixo. A pessoa que vive ansiosa, apavorada, tem medo de tudo, ou que vive assoberbada, ou que o coração está entulhado de problema dia e noite. Não, como é que está essa casa? Como é que está esse coração? Pensa, por favor. Então Jesus, quando chama, disse: vem você que está cansado, sobrecarregado, ou oprimido. A nossa tradução diz oprimido, ou seja, oprimido. Ele diz: eu vos aliviarei. Ou você aprende a lançar sua confiança em Jesus, ou você aprende a lançar sua confiança nele, ou do contrário, vai continuar tudo do mesmo jeito dentro. E se continuar do mesmo jeito dentro, também vai continuar do mesmo jeito fora. Que isso, pastor? Sim, irmãos. O medo atrai o mal. Do que eu tenho medo, eu estou chamando o mal. Então a minha vida está desorganizada porque dentro está desorganizada. Insegurança. Uma das coisas que nos nossos dias está impressionando no povo cristão, irmãos, é exatamente esse mesmo nível que os cristãos estão se colocando, que aqueles que não têm Jesus. Ou seja, os mesmos medos, os mesmos pavores, as mesmas preocupações. Aí a pergunta é: onde está Deus? Onde Deus está? A que distância Ele está? Como encontrá-lo? Como? Abrindo uma Bíblia e abrindo o coração. Só isso, tão somente isso. Então Jesus diz: vem você que está cansado, você que está oprimido, eu aliviarei. Eu aliviarei. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Então, irmãos, quando Jesus chama, é para mudar a história dessa pessoa, para mudá-la. E essa mudança começa no interior. Ela começa dentro. É quando a casa começa a ser arrumada. Aqueles sentimentos tumultuados, de raivas, de iras, ou de muitas amarguras, muito desespero, isso tudo acaba. O coração vai se organizando, vai surgindo uma confiança em Deus, uma confiança na palavra de Deus. A palavra está dentro do coração. Isso te deixa seguro. Isso te deixa verdadeiramente com bases sólidas, porque você está nas mãos de Deus. Então, irmãos, um erro muito grave que muitos cristãos cometem é a falta de dedicar tempo, de comer a palavra, de medita na palavra.
Há casos que eu não digo medita, eu digo come a palavra. Você vê que às vezes pessoas de Jesus, irmãos, elas caem em situações tão sérias, iguaizinhas ou piores às situações dos pecadores que não têm Jesus. Aí você diz, cadê a diferença? Quando eu vejo cristãos apavorados, com medo de tudo, eu penso duas coisas. A primeira, ou não tem a palavra no coração, ou não tem comunhão nenhuma com o Espírito de Deus. Deus está longe dessa pessoa, ou ela está muito longe de Deus. Eu digo, não é possível. Será que é uma pessoa que vive a religiosidade daqueles momentos? Se eu estou orando, eu estou diante de Deus. Mas se eu acabei de orar, lá vou eu sozinho para a minha vida. Se eu estou lendo a Bíblia, parece que eu estou entendendo. Mas quando eu saio dali, os mesmos problemas me apavoram. Então, irmãos, a religiosidade é um problemão. Então, o Espírito de Deus é real. Você tem de ver até que ponto o Espírito de Deus é real no teu coração. É preciso, é necessário primeiro organizar o coração, organizar a casa. Vamos organizar a casa. A casa, a primeira casa a ser organizada, somos nós. A pessoa, olha, irmãos, às vezes você passa numa rua, até fica, se impressiona a arquitetura da casa, a beleza da casa. Mas eu digo, nem todas, se você entrar, você vai ter alegria e prazer não, meu irmão. Certa vez os obreiros foram fazer uma visita, eles não são de comentar nada não, mas comigo tem de falar para saber o estado da pessoa. Mas há muitos anos atrás, duas obreiras foram fazer uma visita, que alguém pediu para uma amiga, coisa séria. E eles não conseguiam entrar, de tanto entulho que tinha. Tinha que passar por cima de caixa, tinha que passar por cima de bolsa. Depois tinha resto de comida no chão, eles não sabiam onde pisar porque tinha bicho. Se a casa estava pior do que a lixarada, um lixo. Pessoa endemoniada mesmo, coisa séria. Mas era um condomínio, por fora estava tudo arrumado. O condomínio cuidava lá fora. Mas dentro estava podre. Tinha bicho, sujeira, lixo. A pessoa que vive ansiosa, apavorada, tem medo de tudo, ou que vive assoberbada, ou que o coração está entulhado de problema dia e noite. Não, como é que está essa casa? Como é que está esse coração? Pensa, por favor. Então Jesus, quando chama, disse, vem você que está cansado, sobrecarregado, ou oprimido. A nossa tradução diz oprimido, ou seja, oprimido. Ele diz, eu vos aliviarei. Ou você aprende a lançar sua confiança em Jesus, ou você aprende a lançar sua confiança nele, ou do contrário, vai continuar tudo do mesmo jeito dentro, e se continuar do mesmo jeito dentro, também vai continuar do mesmo jeito fora. Que isso, pastor? Sim, irmãos. O medo atrai o mal. Do que eu tenho medo, eu estou chamando o mal. Então a minha vida está desorganizada, porque dentro está desorganizado. Insegurança. Uma das coisas que nos nossos dias está impressionando no povo cristão, irmãos, é exatamente esse mesmo nível que os cristãos estão se colocando, que aqueles que não têm Jesus. Ou seja, os mesmos medos, os mesmos pavores, as mesmas preocupações. Aí a pergunta é, onde está Deus? Onde Deus está? A que distância Ele está? Como encontrá-lo? Como? Abrindo uma Bíblia e abrindo o coração. Só isso, tão somente isso. Então Jesus diz, vem,
Vem você que está cansado, você que está oprimido, eu aliviarei. Eu aliviarei. Então agora nós vamos passar para a segunda parte. Por quê? Vamos pôr isso em prática. Ele está dizendo, eu vou te aliviar. Eu te aliviarei. Tá bom, Senhor, como é que o Senhor está me aliviando se está tudo dentro de mim? Aí ele vai te perguntar, você já jogou isso para mim? Você já me entregou tudo isso que está aí dentro de você? Abre lá no Salmo 55. Quem vai ler comigo o versículo 22? Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo... Pronto. Ele te chamou. Jesus te chamou. Ele falou com você. Ou seja, a palavra falou com você. Agora, irmãos, se o cristão não coloca a palavra no coração, se ele não dá a devida atenção à palavra que Deus está dando, vem no culto, por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Nós tivemos aqui, agora no ano passado, 7 semanas de cura interior. Eu intitulei de cura interior porque nós trabalhamos muito mais as questões espirituais e emocionais. Mas é claro que o corpo é que responde por tudo isso. Então, normalmente acontece que uma pessoa abre o coração e perde o medo, ela já apresenta um rosto sereno, já muda o seu comportamento. O corpo já apresenta as reações. Se é uma doença que está presa em raízes do coração, a partir do momento que esse coração libere um perdão, esqueça o passado, jogue fora, receba a paz que Jesus oferece, a doença vai embora. O corpo logo responde com a saúde. Sim, temos vários casos desse tempo, dessas 7 semanas. Agora a pessoa participa, escuta, lê, mas fecha o coração consigo mesmo, dizendo, comigo é diferente, o meu caso é diferente. Jesus chamou, ele não deixou de chamar, ele chamou. Ele falou, mas simplesmente a palavra dele não foi recebida no coração. Se a palavra não foi recebida no coração, então ele ainda está do lado de fora. Se os problemas não são resolvidos dentro do coração, você pode fazer a oração mais forte, a mais bonita, a mais eloquente. Você pode fazer a oração mais decorada. Você não vai tocar o coração de Deus. Você toca o coração dele em primeiríssimo lugar quando você dá atenção ao que ele fala. O segredo, o maior segredo é esse. Cada um de vocês, dos irmãos, dos visitantes, cada um de vocês tem de ter a sua própria experiência com Deus, com a palavra. Não é ficar apenas com os cultos. Os cultos são importantíssimos porque a palavra manda congregar, para que todos nós recebamos uma mesma palavra. Mas em particular ele vai falar com cada um. Se um está ferido por conta de passado, ele vai abrir a palavra para fazer liberar o coração desse passado. Se o outro está sendo perseguido no momento, Deus vai mandar orar por quem está perseguindo, para aliviar essa carga, para ele poder agir lá. Então, irmãos, antes de um problema ser resolvido externamente, ele tem de ser resolvido internamente. Quantas pessoas apresentam uma vida financeira turbulenta, de vales e montanhas? Puxa, tem época que está sobrando, Deus me abençoa, vendo à vontade, negocio. Mas tem época, meu Deus, que aperto, que desespero, vai lá no fundo. Como é que age quando está bem lá no auge? Jesus é participante para ele poder manter? Muita gente, quando está prosperando, irmãos, é muito passeio, é muita viagem.
São muitos compromissos sociais e Jesus vai ficando de lado. Quando cai no vale, imagina, já está no vale, vai lá aos pés de Jesus, chora, grita, berra, ora, faz voto, faz promessa. Por quê? Porque tudo isso está dentro. Antes de ter a casa arrumadinha por fora, Deus exige que a gente arrume a casa por dentro. Arruma dentro. Coloca o coração em boa ordem. Que isso, pastora? Você vê que ele não quer ninguém preocupado nem desesperado. Olha as expressões que o Espírito Santo usa. Eu vou ler de novo, você lê comigo. Então, Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo... Bom, irmãos, os esportistas é que sabem, alguns dessa área de arremesso, então, sabem muito bem o que é lançar, arremessar. Mas eles se preparam. Toda prática de esporte exige preparo. Você vê que quando um nadador vai para uma competição de minutinhos, onde segundos, fração de segundo é importante, eles treinam, sim ou não? Para chegar aquele momento da competição, para dar o melhor de si, dar tudo de si. Então vamos aqueles que são os lançadores. Tem aquele que lança o dardo, tem aquele que lança a vara. Ele se prepara, ele prepara a musculatura, ele prepara bem o seu corpo lá e tal. Tem gente que se converte, irmãos, não cresce espiritualmente, está há 20, 30 anos no evangelho, como raquítico espiritual, não tem músculos espirituais. Por quê? Porque nunca se colocou diante de Deus para orar, para valer, até se encher do Espírito de Deus. Para chegar no momento de necessidade, em que o problema está grande e grave, pegar aquele problema, tirar do coração e dizer: Senhor, é teu. Que é isso? Ele está usando o termo lança. É isso que está na Bíblia? Lança. Deus está dizendo: pega o teu problema e joga em cima de mim. Pega o teu problema e manda para mim. Mas se você manda, você fica sem ele. Pega o teu problema e manda. Segurou bonito, hein, garoto? Eu não levei fé não, magrinho. Joguei pra cá e ele pá. Viu? Eu posso dizer que eu tenho isso na minha mão? Não, porque eu já joguei. Toma, resolve. Cuida você. Pastor, mas para fazer isso, para orar, tem que desenvolver a musculatura espiritual, meu irmão. Você tem que se treinar para ficar espiritualmente forte e dizer: está aqui, eu tenho um Deus vivo, eu não tenho um Deus morto, eu não sirvo a um Deus moleque. Eu sirvo ao Deus que tudo pode, que criou esse universo. Não é um Deus fraquinho, não é um Deus qualquer. Come a palavra, meu irmão. Come, vai ter tua experiência com Deus. Aí faz 50 orações junto com a igreja ou fora da igreja. Senhor, me ajuda e me socorre. Senhor, me ajuda e me socorre. Senhor, me ajuda e me socorre. Está segurando o problema. Está segurando o problema. Me devolve, por favor. Senhor, me ajuda, me ajuda. Senhor, resolve meu problema. Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Não, meu irmão. Você tem que se preparar de verdade para dizer: eu vou entregar nas mãos de Deus, eu vou lançar, eu vou jogar esse problema em cima dele e ele vai resolver para mim. Por que ele vai resolver? Porque ele já disse que resolve, porque ele pode e porque está escrito. Os cristãos não procuram conhecer a Deus e se preparar para orar, irmãos. Isso é um grande problema. Tem gente que vai orar 50 vezes pela mesma coisa e continua com medo do problema e continua apavorado com o problema. Meu Deus, o que é isso, meu irmão? Quando o sujeito tem um bom advogado, mas bom mesmo, quando ele tem um bom advogado, aquele que sabe aparar tudo que vem e sabe trabalhar com todas as brechas para não perder uma de bênção para o seu cliente, de oportunidade, e não dar espaço para o seu inimigo ou para o seu adverso.
Aí, o cliente vai lá, pega as necessidades dele, pega a documentação e diz, olha, o problema é esse que eu já te falei, tá tudo aqui, toma, resolve. Caramba, meu irmão, se ele entregou, ele vai ficar a noite sem dormir com aquilo que o outro tem que resolver. O problema agora não é dele, é do advogado, que resolva. Resolva. E me apresente soluções, por favor. E me dê respostas. O cristão não procura conhecer Deus, irmãos. Esse é um erro grave. Falta comunhão, falta intimidade, falta dedicação. Vamos ser realistas. Muita gente de Jesus é gente boa, é gente que frequenta os cultos, participativa, tem uma ligação aí com a igreja, é membro, tá? Mas comunhão com o Espírito Santo, confiança na palavra, vivência em Deus, ou seja, o coração ligado. Muita gente, infelizmente. A primeira coisa que tem de ser feita é organizar o interior. Você tem que organizar o seu espírito, você tem que organizar a sua alma. O que é o meu espírito, o meu coração? Meu coração ainda se fere à toa. Eu ainda tenho muita ansiedade, deixo a minha alma turbulenta. Eu vivo preocupado com tudo. Tem gente, irmãos. Você já viu como é que algumas pessoas dão notícias? Fulano. Menino, você não sabe o que aconteceu. Mas tem um sensato que diz, vem cá, vamos conversar. Olha, aconteceu um fato e tal, mas não se preocupe. Deus é maior. Pronto, acabou. Sim ou não? Você já viu que tem gente, meu irmão, que pega um problema desse tamanho e fica desse tamanho? Você já viu que tem gente que pega um problema desse tamanho e ele fica desse tamanhinho? Porque já vem trazer junto com Jesus para dizer, ó, já entreguei na mão dele. Irmãos, nós temos que ser portadores de boas notícias. Mas para você dar boa notícia, você tem que ter ela dentro do seu coração. A boca fala, porque o coração está cheio, meu irmão. Tem que meditar, irmão, tem que colocar isso para dentro. Você tem que decidir que casa é você, que casa sou eu. Tem gente, né, irmãos, meu Deus, academia, vai para frente do espelho, tudo bem, nada contra, arruma daqui, dá um jeitinho dali, um retoque, né, dá uma melhorada no que Deus fez, né, Hã? Sim ou não? Mas, meu irmão, vai ver por dentro. Qualquer coisinha, ai meu Deus, a beleza vai toda embora. Por quê? Porque o pavor toma conta. Você já viu gente de olho arregalado? Tem gente que poucas vezes você vê serena. A maior parte das vezes você vê um rosto ansioso, assustado, amedrontado. O dia que você vira essa pessoa serena, você vai perguntar se é irmão. Você é irmão do fulano? Não, eu sou fulano. Mas está diferente. É porque a casa por dentro está o quê? Organizada. A casa por dentro está organizada. Mas pastoras, a senhora vai entender do jeito que a sociedade está, do jeito que o mundo está. É mesmo? Então eu vou te mostrar o que eu entendo. Vai no Salmo 121. Salmo 121. Você pode ler comigo o versículo de número 5 até o 7? O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Vai no 8 agora. O Senhor guardará a tua entrada. Aí eu perguntava para o Senhor assim: Senhor, por que o Senhor guarda primeiro a minha entrada se eu preciso sair e voltar? Aí, vamos lá. Aí o seu Deus vem e te explica. E diz que quando você sai, você vai entrar num mundo onde o diabo está trabalhando. Onde ele rouba, mata e destrói. De repente você entra num campo minado. De repente você está no seu trabalho cercado de inveja.
cercado de ódio. Satanás quer atingir você. Aí o Senhor guarda a tua entrada nesse cenário de guerra. Ele te guarda na entrada e na saída. Irmãos, está faltando intimidade com Deus. Está faltando comer a palavra, comer. Tem gente que lê, tem gente que medita, mas tem gente que não degusta, tem gente que não trabalha, tem gente que não consegue sugar os nutrientes e colocar lá no fundão do coração e encher a sua alma para dizer: Pai, estou nos teus braços. Como está o teu interior? Ou melhor, como vive você no dia a dia? Há pessoas, há cristãos, irmãos, que se num dia, o dia for mal, e naquele dia as coisas derem errado, ele já está apavorado com o dia seguinte. Mas o dia seguinte não chegou. E o dia seguinte pode ser maravilhoso se Jesus entrar e tomar a frente. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IGD Irajá. Mateus 11, 28. Vamos juntos, igreja? Vinde a mim, todos os que estáis. Está vendo, irmãos? Uma outra coisa que me impressiona, né? A gente lida com ovelha todo dia, toda hora. Uma outra coisa que me impressiona, sabe o que é? É o tempo que alguns levam entre a chegada do problema e o momento da oração para entregar o problema ou lançar o problema. Às vezes fica horas, fica dias, fica angustiado, fica preocupado. Fica até perguntando o que eu vou fazer, meu Deus, o que eu vou fazer? Conversa com um, conversa com outro. Não, o que eu vou fazer? E Deus está esperando, está dizendo: ei, por que você não jogou para mim? Por que você não mandou para mim? Manda para mim. Por que você não jogou para mim? Sabe por quê, irmãos? Porque esqueceu ou não guardou lá dentro. Lança o teu fato sobre ele, lança o teu cuidado em cima dele. Às vezes o cristão ora despreparado. Como eu disse, não tem músculos espirituais para ficar na presença de Deus até esperar o momento de entregar o problema e dizer: chega, a partir de hoje eu não me preocupo mais com isso. Às vezes o cristão, infelizmente, faz meditações ou leituras tão superficiais que a palavra não cria raízes no seu interior. Quando ele vai orar, ele tem versículos na cabeça. Eu fico impressionada. Quando alguém me escreve uma carta, por exemplo, me manda um e-mail para contar problemas e apresenta às vezes 50, 100, 200 versículos, eu digo: misericórdia, e o problema está lá. A pessoa é capaz de apresentar o versículo que dá a solução do problema, mas ela conta o problema e dá mais ênfase ao problema do que aquilo que Deus fala da solução. O que tem mais peso no coração da pessoa? O medo do desemprego e não a confiança na chave de Davi. O medo da enfermidade e não a certeza do Calvário. Porque, meu irmão, colocar o diabo no lugar dele é a coisa mais simples para Jesus. Se você colocar no coração, se a tua casa estiver organizada, Jesus está dentro, ele não está fora. Jesus está dentro, meu irmão. O irmão me procurou, o irmão contou um testemunho, foi curado de câncer de pele. O irmão está ali. E o casal, o irmão e a esposa me procuraram algum tempo depois e me trouxeram a notícia que a neta estava com suspeita também de câncer de pele. Eu simplesmente falei para os irmãos, falei: irmão, impossível. Ela está debaixo da sua bênção. Por quê? Porque a palavra diz que a geração do justo vai ser o quê? Poderosa na terra. Eu falei: irmão, pode ter certeza que o diabo jogou para ver se pega. Por quê?
Porque está escrito. E assim foi. Foram para casa. Foi isso? Meditaram na palavra. O que aconteceu? Por favor, pega o microfone, vai. Deixa o pessoal filmar isso. Ele não trouxe ainda, porque veio me contar essa semana, né? Semana passada. Tá? Só mostrar para vocês o que é a confiança na palavra. Quando eles receberam a palavra, lançaram o fato sobre o Senhor. Por favor, fica de pé e conta pra gente. Marido e esposa e marido. Tá, esse é o irmão que foi curado de câncer de pele. E aí, atestado por 5 médicos, né? E aí, um tempo depois, apareceu na netinha. Que idade tem a neta? Bom dia, igreja. 9 anos. 9 anos. Aí o irmão até trouxe a neta e apresentou e mostrou que no lugar da mancha já tinha um buraquinho, né? Afirmativo. Já tinha um buraquinho. Como se as células já estivessem sendo absorvidas. Pastora. E aí foi o que eu falei. E aí, como é que foi? Aí nós apresentamos o caso à senhora, né? E a senhora repreendeu o mal e falou: fica tranquilo, irmão, que então, já primeiro eu dei a palavra, Salmo 112. Falei, ó, ela é a sua geração, é descendência do justo. Ela está debaixo da sua bênção. Então, tira esse peso. Você pode ter certeza que não tem nada a ver com isso, porque ela está debaixo da bênção. Ela fez o procedimento, levou 7 pontos internos e 7 externos, né? Olha só. Foi retirado um tumor, né? Mas benigno. Aí quando fez o exame, não era. Deu nada, graças Amém? a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Esse é Jesus. Gente, com carinho, irmãos. O diabo Eu vou joga... apresentar o laudo da senhora. Com certeza. O diabo joga para ver se dá certo. Por quê? Pessoal, você é de Jesus. A tua casa tem que estar cheia de Jesus. Se o diabo vem para entrar nessa casa, ela está ocupada. Jesus está aí dentro. Então ele diz: vem para mim, vem você que está cansado, oprimido, eu vou te aliviar. Jesus chama para aliviar, irmãos. Aliviar. Pessoa vem toda pesada, vem toda doente, vem cheia de problemas. Ele chama para aliviar. Diz: vem que eu vou te aliviar. Aí vai o versículo 29. Isso é muito lindo. Não há tempo de explanar tudo, de entender tudo, mas o 29, vamos lá? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Dá uma paradinha. É aqui que muita gente erra. Aprendei de mim. Existe uma ideia equivocada no meio evangélico. Sem dúvida nenhuma, irmãos. Existe uma ideia equivocada. Existe uma linha de pensamento que é dominante. Sabe o que essa linha diz? Jesus é operador de milagre. Ele faz. Se ele não fez, esquece. Tem gente que participa de um culto na intenção de um milagre com uma fé mental. Se não recebeu, já acha que não vai acontecer mais. Ao contrário. Quando o entendimento vem a fé. Ou seja, aquela certeza de que aquilo que Deus falou é verdadeiro. De que o que Ele fez é verdadeiro. Quando sai o medo, a casa começa a ser organizada. Pode ter certeza que aquilo que não é da casa não vai ficar. Não vai ter espaço. Pastora, aprendei de mim. Nós temos usado aqui a figura da ovelha e do bom pastor, que é Jesus. Uma das características da ovelha é o descanso, porque a ovelha é muito interessante, é um bichinho tão inocente, que não se apavora. Só quando o predador ataca é que ela sente, aí ela grita. Mas ela não sente perigo, ela não pressente perigo, ela não se apavora, ela não tem ansiedade, ela não corre, ela não vive apavorada, ela não foge. Por quê? Ela é tranquila. É a confiança do pastor. Olha só, vamos entender bem. Quando você aprende a confiar na palavra, porque ela está dentro do teu coração, porque você anda com Deus, você habita no esconderijo do Altíssimo. Então não há o que temer. Significa que a casa está organizada. Mas para isso é necessário o quê? Aprender. Outro erro grave. Eu já conheço. Eu não preciso abrir minha Bíblia em alguns cultos, porque tudo que está sendo, eu já sei. O moço sentou lá atrás,
E o obreiro foi oferecer gentilmente a Bíblia. Viu que ele estava sem a Bíblia. E disse: Senhor, pode acompanhar com a minha Bíblia, por favor. O obreiro: não, tudo que ela está falando, estou cansado de ouvir, eu conheço tudo. Aí um outro obreiro que deu atendimento foi falar com esse. E disse: irmão, olha só. Ansiedade, nervosismo, problema psiquiátrico. O moço está todo atrapalhado, cheio de problema. Está dizendo que conhece tudo. Viu? Muita gente conhece, mas não vive. Conhece, mas não põe para dentro. Conhece, mas está longe, apenas conheceu. Então, irmãos, aprender de Jesus. E depois que aprende, alimentar o Espírito. Você não come para provar o sabor do alimento se você já está acostumado com aquela comida. Mas se é uma primeira vez, você degusta para sentir a diferença no paladar. Depois você se acostuma com aquela comida. Mas uma coisa é certa, se você não comer, nunca comer, você vai morrer de fome. Sabe por quê? Porque não come. Você já conhece o sabor da comida e não quer comer. Olha, eu não vou comer hoje em casa, porque lá em casa hoje é feijão, arroz, bife e batata. Estou cansado de saber o gosto disso, não vou comer. Tem alguma coisa diferente aí para eu comer? Não, não tem. Então não vou comer. Aí não come na segunda, não come na terça, na quarta está caído e desbarado. Sim ou não? Vamos ser realistas, irmãos. Falta simplicidade, falta humildade para dizer: vou levar minha vida com Deus como eu tenho que levar. Então eu preciso aprender e eu preciso alimentar. Eu preciso organizar a minha casa para ter dentro de mim as coisas certas. E aquilo que não faz parte, eu jogo fora. Eu jogo fora a ansiedade. Eu jogo fora o medo ou os medos. Eu jogo fora a turbulência. Eu jogo fora as amarguras. Eu estou arrumando a minha casa. Eu estou arrumando a minha casa. Aí eu vou meditando na palavra, colocando dentro do meu coração e me alegrando com Jesus. Eu estou recebendo Jesus. Eu estou bebendo as águas que vêm do céu. Daqui a pouco, está tudo limpinho, está tudo lavado e está tudo organizado. O que eu vou fazer? Agora eu vou servir a Deus com muita alegria, porque Ele está dentro de mim. Amém, irmãos? Vamos ler o versículo todo? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ah, mas eu vou esticar um pouquinho agora, não vou. Você vê, nós somos num versículo, entendemos algumas coisas referentes a esse versículo. Deus quer mostrar a diferença. Deus quer te usar para mostrar a diferença para esse mundo. Se você era uma pessoa cheia de amargura, Ele quer a tua alegria. Ele não quer só um sorriso de dente. Sorriso de dente, quem sabe fazer é dentista. Ele sabe fabricar isso, não sabe? Protético também sabe, não sabe? Sim ou não? Protético também sabe. Mas sorriso verdadeiro, quem sabe dar é Jesus, porque vem do coração. O coração alegre aformoseia o rosto. Sorriso verdadeiro vem do coração. E aí? Então olha só. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, deixa eu dirigir tua vida. Se submeta, obedeça. Ainda que pareça assim meio, se submeta. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Irmãos, tem muita gente que tem que aprender a ser mansa, irmãos. Tem gente que tem que aprender a ser mansa, irmãos. Eu soube que uma mãe foi ali no 699, meteu a mão na cabeça do filho, mas deu mesmo, deu um tapão na criança, que a criança perdeu o equilíbrio e bateu na parede. Só que bateu na quina do alizar, na quina de um alizar. E aí na cabeça, área tremendamente irrigada de sangue, o sangue escorre. Eu estava para entrar no culto mesmo. Lá fui eu correndo lá para a recepção, para ver o que tinha acontecido, porque os gritos foram longe. Quando eu vi a cena, eu falei: meu Deus, essa criança caiu.
Não, pastor, a mãe deu um soco na cabeça dele e jogou ele na parede. Chamei e falei, vem cá. Com que direito a senhora faz isso? É meu filho. A senhora está debaixo do meu teto aqui. Responsabilidade civil aqui é minha. A senhora não tem direito de bater no seu filho. Já não tem direito de bater no seu filho. O que ela fez? Esticou o dedo no meu rosto. Tirei o dedo dela e falei, moça, você tem 2 lugares, ou para o conselho tutelar, ou para a delegacia. Se você não se arrepender agora, pedir perdão para Deus, para mim e para o seu filho. Ela baixou a crista rapidinho. Tô nervosa. Aí o menino já grandinho, cerca de 9 anos, eu falei, vem cá, você está acostumado a acontecer? Todo dia eu apanho. Eu falei, então seu caso é de conselho tutelar mesmo. Ou de delegacia, porque é agressão violenta. E falei, a coisa foi séria, meu irmão. Eu quase entreguei mesmo, sinceramente, a delegacia. Ela prometeu que ia buscar Deus, que ia se arrependeu, que ia buscar. E por uma semana buscou, depois sumiu. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que não quer se submeter. Tem gente que é tão orgulhosa que chega à idade adulta, acha que não precisa aprender mais nada. Às vezes acha que não precisa nem de Deus, precisa aprender. Irmãos, o cristão tem que aprender tudo o que ele puder de bom. Ainda ontem eu falava sobre isso com alguém, eu disse, ó, enquanto a gente viver nesta terra, tudo que você puder aprender de bom, aprende. Aí eu estava contando que quando eu era jovem, eu era tão curiosa para saber sobre pintura, que eu perguntava, não tinha internet, eu ia nas lojas para perguntar como é que se amassava, arrancava uma massa e jogava uma massa nova, como é que eu misturava uma tinta. E eu contei, eu falei, ó, eu pintei meu apartamento sozinha. A pessoa regalou, eu falei, pintei, mas emassei mesmo, meti massa corrida, eu lixei, raspei tudo, com lixa pesada, passei lixa fina, depois eu fui com a massinha, olha, foi bravo. Porque eu não tinha Jesus, aí o que aconteceu? Eu tinha uma alergia à poeira, que era uma coisa louca, eu fiz de máscara. Mas com tudo isso, o negócio foi bravo. Depois eu fiquei mais de 2 meses com uma coriza de sinusite, que eu dormia com uma toalha. Não era de rosto, de banho, debaixo do nariz. Até me arrependi, mas o apartamento ficou lindo. Ficou lindo. Aí eu estava contando. Eu falei, gente, quando eu era criança, eu tinha um desejo de aprender a culinária, que não tinha internet. O dia que eu ganhei de presente um livro de Helena Sangirardi, não sei nem se existe hoje. Aí, alguém tem aqui, ó. Eu lembro que com 13 anos de idade eu ganhei esse livro de presente. Gente, eu fiz a festa, meu Deus. Eu fui fazer brigadeiro, eu fiz bolo de fubá, eu fiz... Bom, resumindo, seu Nelson não casou comigo por acaso. Quando ele viu um pouquinho das coisas que eu sabia fazer, o olho cresceu, aquele olho verde ficou grandão, e ele falou, vou pedir em casamento. Vou pedir em casamento. Estou falando sério. Eu quando casei já sabia fazer salgadinho, sabia fazer bolo de tudo. Pastor, a senhora, não faço há muitos anos, não tem tempo. Jesus me chamou para outra coisa. Quando eu estava falando com uma pessoa, eu falei, ó, com 13 anos também eu fui fazer curso de corte e costura. Com 14 eu já iniciei um curso de modelagem. Com 15 anos eu era modelista. Sabe o que é modelista? Modelar no corpo, medida milimétrica e fazer o molde. Pastor, e depois fui fazer peça piloto. O que é peça piloto? Pilotista é quem faz a primeira peça, que é a peça de vitrine. Pastora, falei, tudo que eu puder aprender de bom eu quero aprender. Mas eu fico impressionada, porque às vezes a pessoa encontra Jesus, eu sou sincero, meu irmão, ele tem que mergulhar e dizer, Senhor, me ensina, Senhor. Me ensina. Se eu posso aprender a ser manso, eu quero aprender. Se eu posso aprender a pisar na cabeça do diabo, não estou vendo a cabeça dele, mas se eu posso aprender, eu vou pisar, bonitinho, bem na cabeça. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos para a palavra. Aprendei de mim. Vamos lá, de novo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Peraí. Tá vendo, irmãos? Com Jesus só funciona desse jeito. Coração orgulhoso não recebe nada, não, irmãos. Por isso que às vezes parece que a pessoa entende a palavra, mas tá tudo na cabeça, ó. Tá tudo aqui, tudo aqui. Tudo aqui, mas com tudo isso daqui,
Tá tudo desorganizado, tudo fora do lugar. O pavor está no coração, as imaginações são tenebrosas, a boca fala besteira, enfim, o corpo está doente. Por quê? Porque não aprende de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí o que você vai encontrar? Vamos no finalzinho. E encontrareis descanso para a vossa alma. Gente, eu não consigo entender como é que uma pessoa está no Evangelho, está com Jesus, diz que tem o Espírito Santo e sofre de insônia. E não consegue dormir porque tem medo, tem pavor. Meu irmão, está tudo errado. Primeiro, arrume a sua casa dentro. Arrume seus sentimentos, arrume seus pensamentos. Põe a palavra para dentro, se encha do Espírito de Deus. Tudo que não presta, joga fora. Tudo que não te edifica, joga fora. E aí o teu corpo vai ter saúde plena. Que isso, pastora? Eu vou terminar em Provérbios, rapidinho. Provérbios capítulo 4, versículo de 20 a 22. Quem vai comigo? Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham. Diga glória a Deus. Fala para o teu irmão, come a palavra. Fala para o teu irmão, lanche a palavra. Fala para o teu irmão, jante a palavra. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.